Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, olha, temos um dado interessante do Tesouro Nacional aqui. Entre 2021 e 2022, a despesa com pessoal do Executivo Federal, ela caiu como proporção da receita. Foi de 21,8% para 18,9% da receita corrente líquida, a famosa RCL. É uma queda de quase 3 pontos percentuais. Parece bom, né? Mas, assim, o que isso realmente significa em termos de espaço no orçamento? Principalmente pensando na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nossa missão hoje é justamente desvendar isso. Ok, vamos lá. Vamos desempacotar essa história. Exato, porque esse percentual menor, ele pode gerar umas interpretações meio apressadas, sabe? A pergunta-chave aqui é, essa redução indica mais aperto ou, na verdade, mais folga nas contas do governo federal? Isso, claro, segundo as regras fiscais. E para responder isso, a gente precisa dar uma olhadinha rápida na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Boa. A LRF é super crucial aqui, né? Como ela funciona nesse contexto específico de gasto com o pessoal? É tipo um limite de velocidade para os gastos? Quase isso. É uma boa analogia. A LRF primeiro define a base de cálculo, que é essa receita corrente líquida, a RCL. Pensa nela como o salário líquido do governo federal, vamos dizer assim. É o que sobra das receitas correntes, tipo impostos, depois de tirar repasses obrigatórios para estados e municípios. Aham. E também a contribuição dos próprios servidores para a previdência deles. É sobre essa RCL que os limites são calculados, tá? Entendi. E quais são esses limites para o pessoal do Executivo Federal? Tem um número mágico? Tem sim. Para o Executivo da União, a LRF estabelece um teto máximo, o limite vermelho mesmo, de 40,9% da RCL para gasto com o pessoal. Só que antes disso tem o limite que a gente chama de prudencial. Ele funciona como um sinal amarelo, sabe? Fica em 95% desse máximo, o que dá 38,8% da RCL. Ah, um alerta antes do limite final. Exatamente. E o ponto mais importante aqui para a nossa análise. Tanto os 21,8% de 2021 quanto os 18,9% de 2022 estavam, assim, bem distantes desses dois limites, bem abaixo mesmo. Entendi. Então, bem abaixo do sinal amarelo e mais ainda do vermelho. Ok. Com isso em mente, então, por que será que o percentual caiu? Uma hipótese, talvez a mais óbvia, é que a RCL, a base do cálculo, cresceu muito, né? Isso explicaria tudo. Olha, pode ter contribuído sim, com certeza. Se a receita cresce mais rápido que a despesa, o percentual tende a cair, é matemático. Mas as fontes que a gente tem, elas não dão essa informação, não cravam que só isso explica a queda, entende? A despesa nominal, o valor em reais, pode até ter ficado estável ou subido um pouquinho, só que menos do que a receita subiu. Então, essa alternativa sozinha, ela não fecha a conta. Não é conclusiva. Ok, não dá para bater o martelo nisso. E aquela outra ideia? A de que talvez tenham excluído gastos com terceirizados da conta em 2022. Isso faz sentido? Isso aí é bem improvável, viu? A LRF já tem regras bem claras sobre o que entra na conta de pessoal. E geralmente terceirização de mão de obra, ela fica fora desse cálculo específico. E não tem nenhuma indicação de que mudaram essa regra específica em 2022. Então, acho que essa a gente pode descartar com segurança. Certo, descartada. Então vamos para a alternativa que parece mais lógica, talvez. Essa queda percentual significou, na verdade, uma maior folga fiscal em 2022. É aqui que a história fica interessante, né? Exatamente. É aqui o pulo do gato, digamos assim. Pensa comigo. Se o gasto estava em 21,8% da RCL e caiu para 18,9%, ele ficou ainda mais longe do teto legal, que é aquele de 40,9%. Ficou mais distante. Isso. Pensa no limite do seu cartão de crédito. Se antes você usava 22% do limite e agora só usa 19%, mesmo que a fatura em reais tenha mudado pouco,
sobrou mais espaço para gastar sem estourar o limite, né? Faz sentido. Essa distância maior do teto é o que a gente chama de folga fiscal. Portanto, sim, em 2022 o governo tinha proporcionalmente mais margem para gastar com pessoal, sem infringir a LRF do que tinha em 2021. Ah, então peraí. A queda percentual não significa necessariamente um aperto. Pelo contrário, significa mais espaço dentro das regras. Isso já desmonta aquela outra ideia que às vezes aparece, a de que o gasto teria voltado para baixo do limite prudencial. Exato, você pegou o ponto. É um erro comum confundir isso. O gasto já estava muito, mas muito abaixo do limite prudencial de 38,8%. Não houve retorno algum para baixo do limite. Ele sempre esteve bem longe desse sinal amarelo. Entendi. E por último, aquela noção de que para poder aumentar o gasto nominal, o valor em reais, o governo precisaria primeiro reduzir o percentual. Isso também não bate, né? Não, incorreto. O governo pode sim aumentar o gasto nominal com o pessoal. Ele só precisa garantir que o percentual resultante sobre a RCL continue abaixo dos limites da LRF. Não existe essa trava de precisa reduzir o percentual para poder gastar mais em reais. O importante é a proporção final se manter dentro das regras. Perfeito, acho que agora ficou bem claro. A queda percentual de 21,8% para 18,9% da RCL, segundo esses dados do Tesouro, sinalizou, na verdade, um aumento na folga fiscal do Executivo. Tinha mais margem, mais gordura para queimar até chegar no teto da LRF. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o governo tinha, tecnicamente pelo menos, mais espaço para manobrar os gastos com o pessoal em 2022. Precisamente, a interpretação correta dos dados aponta para essa maior margem. A questão que frequentemente confunde as pessoas é não separar o comportamento do percentual, exatamente do comportamento do valor absoluto do gasto ou da receita. São coisas relacionadas, mas diferentes. Então tá. O que tudo isso significa? O resumo da ópera deste nosso Deep Dive é: a redução no percentual do gasto com pessoal sobre a RCL em 2022, ela não indicou um aperto fiscal nessa área específica, indicou o contrário. O Executivo Federal ganhou mais espaço, mais fôlego dentro das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal para gerir suas despesas com servidores. Exatamente. E isso, claro, nos deixa com uma reflexão importante para o final, né? Porque ter essa folga fiscal é uma coisa, agora decidir o que fazer com ela, aí é outra história completamente diferente. Isso levanta questões sobre as prioridades do governo, né? Usar essa margem para fazer novas contratações, dar reajustes, ou talvez manter a cautela fiscal e direcionar esses recursos para outras áreas, ou até para reduzir dívida. Uma folga maior no orçamento sempre traz consigo escolhas complexas sobre o futuro e o planejamento. Fica aí a pergunta, né?